Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de projetista de estruturas metálicas. Nós vamos iniciar este treinamento mostrando para vocês uma sequência de projetos que vocês podem estar fazendo dentro do mercado. São projetos que têm um ticket elevado. Muitas das vezes vocês ficam presos em projetos menores, por exemplo, projeto de galpão, de mezanino, projetos que pagam aí 4, 7 mil reais, enquanto se vocês fizeram uma estratégia comercial, principalmente para aqueles que não vão trabalhar no CLT e vão montar negócio, podem pegar projetos muito maiores. Então vamos fazer uma passada aqui. Esse é um tipo de estrutura que possivelmente você não está acostumado talvez ver, fazer, mas que pague-se muito bem. Apesar de parecer complexo, não tem nada de complexo aqui, é mais paciência em fazer todo o modelo, de fazer as análises na estrutura, do que realmente calcular essa estrutura. Então aqui é pilares, pilar, barras fazendo sustentação de alguma carga específica. Vocês podem observar que vocês podem fazer qualquer tipo de estrutura que vocês desejarem aço. Aqui tem uma espécie, aqui uma plataforma com umas travessas laterais, depois vem com uma outra travessa por cima para poder colocar uma chapa do piso. Observem os detalhes da estrutura como um todo. Uma estrutura com esse tipo aqui de travamento, muito conhecido dentro do mercado, inclusive. Não tem nada de excepcional, nada que você olhe para aqui e fale, olha, isso eu não sei calcular. Aqui a gente tem um outdoor, inclusive isso aqui dentro do curso tem, que já tem acesso à versão anterior, tem um módulo específico onde que nós ensinamos a calcular tudo isso daqui. A treliça é como se fosse uma treliça simples, porém com uma carga de vento de uma placa que está suspensa no ar e tem uma distância específica da base dela até o chão. Então a NBR 6123 vai cuidar disso daqui. Outro tipo de estrutura, a gente pode observar aqui um galpão com alguns reforços estruturais, diminuindo o comprimento de flambagem, aliviando um pouco do momento em algumas circunstâncias ou diminuindo o esforço cortante em algumas circunstâncias. Então nós vamos comentar sobre isso daqui, algumas coisas que vocês às vezes vão poder fazer para minimizar os danos. Às vezes uma estrutura está sendo reprovada, não precisa trocar o perfil. Às vezes um reforço que você faz em alguma situação específica pode te ajudar bastante a aprovar a estrutura. Um outro tipo de estrutura muito simples de ser feita, não tem nada de complexo disso aqui. Uma estrutura com perfil de alma cheia, bastante enrijecedores, tá bom? Ela é como se fosse uma derivação de edifício, mas simétricos, vários conjuntos dele aqui montado, uma coisa bastante simples de fazer e que pague-se muito bem. Aqui é um pouco mais complexo para avaliar a estrutura, claro, a questão de fundação, mas a estrutura em si, os carregamentos em si, os momentos em si, são coisas tranquilas de serem feitas, não são nada de bicho de 7 cabeças. E nós vamos, dentro do curso, comentar sobre isso daqui, abrir a mente para vocês poderem estar fazendo projetos mais complexos aí. Projetos de estrutura e arco, também nada de bicho de 7 cabeças, treliças, nós. A gente vai ver que tem várias orientações de terças. Vocês vão ver que em algumas situações a gente pode fazer alguns artifícios para diminuir o comprimento de flambagem. A gente vai ver estruturas às vezes sendo reprovado por isso, e vocês podem fazer alguma coisa para poder melhorar isso daí. Um outro tipo de estrutura, uma estrutura mais grosseira aqui, está usando perfis de tubos aqui para fazer a composição dela, uns perfis de alma cheia. Aqui uma estrutura para apoiar a tubulação, então vocês podem também fazer bastante projeto aí de pip rack. Aqui é um projetinho simples, mas quando vocês pegarem, por exemplo, um projeto de turnkey, onde que você pega uma planta do zero e tem que fazer todo o processo industrial e tem várias tubulações traçando, vocês precisam fazer
essas estruturas metálicas justamente para comportar várias tubulações passando por um fluxo específico. Vocês podem fazer também projetos voltados para equipamentos, para apoiar equipamentos, por exemplo. Vocês podem fazer uma estrutura para poder receber uma caldeira. Vocês podem fazer uma estrutura para apoiar uma tubulação ou fazer uma espécie de uma plataforma para poder apoiar um tanque como esse aqui. Aqui no caso ele está no piso, mas ele poderia estar suspenso através de uma estrutura. Várias coisas podem ser feitas aí. Outro tipo de estrutura que parece complexo, mas também não tem nada de complexo, com bastante recursos de engenharia, e quanto maior é o modelo matemático, mais avaliações você precisa fazer. Jamais você vai pegar uma estrutura dessa aqui, faz um modelo, pronto, está aprovado. Não, vai ter retrabalho, estudos, comparações, modela de um jeito, modela de outro, roda o cálculo aqui, roda ali, avalia quais são as melhores soluções justamente devido ao valor, tempo de fabricação, disponibilidade de caixa do cliente. Então tudo isso deve ser levado em consideração. Quando é um projeto pequeno, muitas vezes a gente faz o modelo padrão, o padrão comercial mesmo, e a gente não se atenua muito a fazer estudos específicos para trazer uma eficiência máxima. Primeiro porque muitas das vezes, dependendo do projeto, seu cliente não tem capacidade de bancar isso, né? Mas quando são clientes maiores, sim, você consegue fazer isso, você ganha mais e o seu cliente também ganha mais. Estruturas para área de mineração, tem muita demanda no mercado. Aqui no caso aqui, uma correia transportadora, mas tem várias outras possibilidades de trabalho. Mas é uma área também que remunera-se muito bem. Tá? Uma espécie de projeto de galpão, aqui não é treliçado como vocês estão talvez acostumados de ver, né? Isso vai depender de região para região do país. Ora, essas estruturas podem estar com a alma cheia, outra hora ela pode estar com treliças, tanto no pilar quanto na viga. Apesar que pilar eu dou sempre preferência no meu jeito de trabalhar, eu sempre dou preferência para trabalhar com perfis de alma cheia. Mas aqui a gente vê pilares com umas travessas nas laterais, que é para poder fazer o fechamento lateral. Esses fechamentos laterais eles não precisam ser todos em telha. Muitos clientes às vezes acabam adotando, fazendo ali um parcial ali com alvenaria, dependendo do que precisa, para dar um acabamento interno. Às vezes precisa de pintar, tem toda a questão ali de arquitetura, da comunicação da empresa, de como ela está planejando aquele ambiente interno ali. Mas enfim, é uma estrutura com vários pilares, com os pórticos, que é a composição de tudo isso aqui, Por exemplo, um pórtico é esse pilar, com essa viga, mais essa viga, mais esse pilar descendo aqui. Pronto, isso é um pórtico. Então essa estrutura aqui, por exemplo, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pórticos. A gente pode fazer contraventamentos nessa estrutura justamente para não deixar ela fazer o balanço. Então quando ela puxar vai ter alguma coisa segurando ela, fazendo a transferência do carregamento lá de cima aqui para a nossa fundação. No final das contas, o objetivo macro é este daí. A gente vê aqui umas espécies de contraventamento que não segue o padrão, O padrão geralmente tem de ser aqui nas extremidades, Você faz um contraventamento na esquerda, no centro, na direita. Mas não tem nada que obrigue isso. Se você precisar de, por exemplo, deixar isso aqui aberto para passagem de caminhão, você vai ter que trazer outras soluções. E é justamente isso que nós queremos trazer aqui dentro do treinamento. Dar liberdade para vocês tomarem decisões baseado no que o cliente realmente precisa. Se o cliente precisar de fazer uma casa de cabeça para baixo, nós como engenheiros temos que trazer uma solução para esse cliente. Bacana? Vamos ver outro tipo aqui de estrutura. Uma estrutura com ponte rolante, um pilar de alma cheia. Aqui tem um sistema de enrijecedores. Aqui tem o apoio, Você tem aqui as mísulas para poder apoiar todo esse sistema aqui, o trilho com os enrijecedores para evitar a torção dessa estrutura.
Vocês vão ver como que calcula isso dentro do treinamento. A gente pode ver aqui que é colocado alguns elementos para poder travar, para diminuir o comprimento de flambagem. Vai ter uma hora que vocês vão ter que calcular, e se você conseguir diminuir o comprimento de flambagem, por exemplo, lateral, você consegue otimizar o seu cálculo, você consegue dar mais estabilidade para a sua estrutura. Então aqui no caso aqui foi utilizado esse artifício para poder fazer essa limitação lateral. Aqui está sendo feitos os contraventamentos. Então, um projeto bastante interessante que vocês podem estar fazendo tranquilamente após a conclusão do treinamento. Outro tipo de galpão, aqui tem um caso que eu falei com vocês, quando você quer colocar um contraventamento lateral e não tem jeito. Então, obviamente, você vai ter que enrijecer essa estrutura, já que você não tem a possibilidade, às vezes, de colocar um contraventamento aqui na lateral. A gente vê aqui alguns suportes auxiliares aí para poder ajudar o desempenho das terças, né? Mas as terças aqui elas estão sendo utilizadas como perfil Z. Aqui no Brasil geralmente a gente trabalha muito com perfil U, mas isso não impede de você usar outros modelos. É sempre importante vocês estarem fazendo estudos, trazendo novidades, fazendo avaliação. Às vezes algum perfil começa a ter uma variação de preço, então para algum projeto específico, dependendo da situação da região do Brasil, da disponibilidade, do que o cliente precisa de entregar, tudo isso pode influenciar e fazer que você mude alguns modelos, tá bom? O importante é vocês sempre tabelarem, a gente vai comentar sobre isso dentro do treinamento, para que vocês vá gerando um banco de dados para consumir em projetos futuros. Aqui tem outro tipo de estrutura, edifício, que a gente já até usou em suportes passados para ajudar. Um aluno estava com um problema, a estrutura como essa daqui, ele queria um auxílio para poder calcular essa estrutura para um cliente, então ele mandou ela para a gente. Nós vamos comentar também sobre ela aqui, sobre o projeto desse tipo de estrutura, né? Dependendo do tipo de estrutura, vocês vão ver que fazer o cálculo de, por exemplo, de carga de vento somente manualmente ou usando aqueles softwares, por exemplo, Visual Ventos, tem o Ciclone, tem vários softwares aí que você consegue utilizar, não é o suficiente. Os tipos de estrutura vocês vão ver que tem que fazer um teste em túnel de vento ou pelo menos rodar um CFD, por exemplo, dentro do robot. Vou explicar isso, o porquê disso nas aulas futuramente. Então, até a próxima aula.